Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, onde nós vamos estudar nossa aula número 64 da disciplina de matemática. Antes, pegue seu caderno, lápis, borracha e hoje também a gente vai utilizar a régua na nossa aula e nas atividades depois, ok? Hoje nós vamos ver sobre figuras geométricas planas congruentes. Nós já tivemos uma aula sobre figuras geométricas planas, ok? Sobre figuras geométricas espaciais. E hoje nós vamos ver um tipo de figuras geométricas planas, que são as figuras geométricas planas congruentes, ok? Vamos ver primeiro os objetivos e a gente vai entender um pouquinho melhor o que significa. Compreender o conceito de congruência, analisar e comparar figuras geométricas planas, verificando se são congruentes ou não, utilizar régua para medir figuras geométricas planas, reconhecer figuras geométricas congruentes usando a malha quadriculada e a sobreposição de imagens. A gente vai entender tudo melhor durante a nossa aula. Então vamos lá. Figuras geométricas planas congruentes. A congruência acontece quando temos duas figuras geométricas iguais em forma e tamanho. Então eu posso ter dois círculos, por exemplo, mas se um tem um tamanho e o outro tem outro, eles não são congruentes. Para que sejam figuras geométricas congruentes, eles precisam ser, óbvio, que a mesma figura, dois quadrados, dois círculos, dois triângulos, e também terem o mesmo tamanho, as mesmas medidas, ok? Por isso a importância da régua quando a gente estuda as figuras geométricas planas congruentes, para que a gente tenha certeza que essas figuras têm realmente o mesmo tamanho. Porque eu posso ter dois quadrados olhando muito parecidos, mas um pode ser um pouco maior ou um pouco menor que o outro, ok? Então, a importância da régua nessa aula, beleza? Então, vamos lá. Observe essa imagem. Você consegue dizer quais figuras são congruentes? Então, aqui nós temos as peças de um tangram. E aí, nós temos triângulos, quadrados, um quadrado, o losango. Aqui, será que a gente tem alguma figura geométrica congruente? Ou seja, elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho? Apenas observando. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Mas será que todos esses triângulos têm a mesma medida? Alguns a gente já consegue identificar que são maiores que os outros, uns são menores, e aí a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia dos que podem ou não serem congruentes. E aí nós temos aqui uma forma geométrica com quatro lados, o quadrado, e o losango, que também é uma forma geométrica com quatro lados, certo? Então, eles são congruentes porque eles têm quatro lados? Não, porque eles são figuras geométricas diferentes. Aqui nós temos o quadrado e aqui nós temos um losango. Apesar deles terem o mesmo número de lados, eles têm formas diferentes. Para serem figuras geométricas congruentes, não basta serem iguais no seu formato. Elas precisam ter as mesmas medidas. Então, aqui tem um exemplo de dois retângulos que são congruentes, ok? Então, aqui foram colocados os dois triângulos e foram colocadas as suas medidas. Se a gente medir, colocar a régua na tela, não vai dar os 5 e os 2 centímetros que nós temos aqui, porque um pode estar olhando na tela da televisão, no computador, o outro no celular, então não vai dar essa diferença, ok? Apenas um exemplo para a gente entender. Senão a gente vai lá e coloca, opa, mas aqui não tem 5 centímetros, aqui não tem 2. Só para a gente entender, então, que pode dar essa diferença, porque cada um pode assistir em um tamanho de tela diferente, ok? Mas o que importa aqui, então, os dois têm 4 lados, sim. Os dois são retângulos, sim.
Os dois têm as mesmas medidas? 5, 5, 2 e 2, 5, 5, 2 e 2? Sim. Então, são figuras geométricas planas congruentes, porque elas são iguais. Então, congruência vem de iguais. Se são iguais, são figuras congruentes, ok? É só um nome um pouquinho diferente, mas o conceito é o mesmo, a ideia é a mesma. Então, vamos continuar. Para termos certeza de que duas figuras geométricas são congruentes, é essencial usarmos uma régua. Assim, podemos medir e saber qual é o tamanho de cada um dos lados das figuras. Então, para que a gente tenha certeza de que são figuras congruentes, que têm exatamente as mesmas medidas, é importante a gente utilizar a régua. Ok, pessoal? Sempre utilizar a régua. Até porque vocês podem precisar, por exemplo, desenhar dois quadrados que são congruentes. Então, eles precisam ter as mesmas medidas. E é importante vocês terem a régua para vocês desenharem as figuras geométricas também, sejam congruentes ou não. Se eu for fazer um triângulo, um quadrado, um retângulo, é importante que as linhas sejam retas também. É a importância da régua. As figuras, elas não precisam estar na mesma posição para serem congruentes, mas terem as suas linhas com as mesmas medidas. O que isso significa? Por exemplo, além do exemplo ali do slide, eu posso ter um triângulo desta forma, mas o meu triângulo também pode estar desta forma, ok? Os dois são triângulos, eles têm 3 lados, ok? Mas, mesmo estando em posições diferentes, se eu utilizar a régua e medir e todos os lados deles terem os mesmos tamanhos, eles vão ser figuras geométricas congruentes também, ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos um outro exemplo de uma figura que tem 4 lados e elas estão em posições diferentes, certo? Mas, medindo ela, cada linha tem as mesmas medidas. Aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 3,61, aqui também, aqui 2,24, aqui também, e aqui tem 2 e aqui também. Então, se eu pegar essa pontinha daqui e deitar essa figura roxa, elas vão ficar na mesma posição. Então, são figuras iguais que têm as mesmas medidas, mas elas só estão colocadas, né, em uma posição diferente. Mas isso não interfere elas serem congruentes ou não, ok? Por isso, eu coloco aqui o exemplo do triângulo. Eu posso colocar ele dessa forma ou dessa, mas a importância é que são figuras iguais? São. Tem as mesmas medidas? Sim. Então, elas são figuras geométricas congruentes, não importando se elas estão colocadas, posicionadas de uma maneira diferente, ok? Aqui, então, mais um exemplo de figuras geométricas que estão em posições um pouco diferentes, mas elas têm as mesmas medidas. Então, aqui nós temos 5 lados, nós temos um pentágono, porque tem 5 lados. E cada um dos lados aqui deste verde tem 2 centímetros. E do roxo também tem 2 centímetros. Mas o do roxo, né, está um pouquinho inclinado, um pouquinho para o lado. Mas eles têm a mesma forma, as mesmas quantidades de linha e as linhas têm as mesmas medidas. Então, ele também é uma figura geométrica congruente. No exemplo abaixo, as duas figuras possuem 5 lados. Então, lembra que a gente observa primeiro se elas têm as mesmas quantidades de lados. Mas as medidas desses lados aqui, eles são diferentes. Por isso, então, essas figuras aqui não são congruentes. Por quê? Elas têm ambas 5 lados, mas os lados têm medidas diferentes. Então, aqui eu tenho uma linha com 4 centímetros, mas aqui não tem nenhuma com 4. Aqui tem uma com 3, mas aqui não tem nenhuma linha com 3. Então, elas são diferentes, apesar de terem a mesma quantidade de lados,
mas elas têm medidas diferentes e aí elas não são congruentes. Outra forma, então, de desenhar ou de identificar figuras geométricas planas congruentes é a malha quadriculada. Então, nela nós podemos identificar figuras geométricas planas que são congruentes, porque a gente conta, então, como unidade de medida, os quadradinhos da malha quadriculada. E ela também facilita quando a gente vai desenhar figuras geométricas congruentes, porque aí eu já tenho uma base, certo? E eu consigo reproduzir outra igual utilizando as mesmas medidas. Aqui, se a gente observar, são figuras iguais, porém elas estão em posições diferentes. Aqui nós temos a linha menor para cima e aqui nós temos para o lado, ok? Mas se eu for contar o número de quadradinhos de cada linha, eles vão ser os mesmos. Então aqui vamos começar aqui pela base, né? Pela linha maior. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. Então ela tem a mesma quantidade. E assim por diante eu vou então conferindo esses quadradinhos que são então a unidade de medida que eu vou usar na malha quadriculada. Mas eu não posso usar a régua? Posso também, se eu for medir, mas na hora de desenhar eu posso utilizar apenas o número de quadradinhos da forma que eu já tenho, que facilita também. Aqui então, utilizamos a mesma quantidade de quadrados para reproduzir cada uma das linhas das figuras geométricas. Então, sempre vou observar, aqui já está ali, por exemplo, digamos que aqui já estivesse azul e não estivesse a verde. Então, eu tenho que ir conferindo lado por lado a quantidade de cada quadradinho, de cada linha, para então eu reproduzir. Então, aqui eu tenho as figuras geométricas congruentes, a azul com a verde são congruentes. Elas têm a mesma quantidade de quadradinhos em cada linha, mas estão em posições diferentes, o que não interfere em elas serem congruentes. E aqui nós temos novamente o triângulo, aqui em uma posição, aqui em outra, mas cada linha tendo a mesma medida. As figuras geométricas podem ter diferentes formas e posições, mas para serem congruentes precisam ter suas linhas com as mesmas medidas. Então, o importante na congruência é que elas tenham as mesmas, sejam a mesma forma, claro, e que tenham as mesmas medidas. Aqui então nós temos 3 exemplos de figuras congruentes. A segunda está numa posição diferente da primeira, mas ela tem o mesmo formato, e as linhas do mesmo tamanho. É isso que importa para serem congruentes. Outra maneira de sabermos se duas figuras geométricas são congruentes é colocando uma por cima da outra, que é a sobreposição. Se ocuparem o mesmo espaço, são figuras geométricas congruentes, ou seja, eu tenho um triângulo e tenho mais um triângulo. Eu posso colocar um sobre o outro. Se não, que nem aqui, não sobrou lado para nenhum outro, não faltou, eles ocuparam o mesmo espaço, então eles são figuras congruentes também. Então, hoje nós aprendemos a identificar e a representar figuras congruentes. Para isso, comparamos o tamanho e a forma delas, colocando uma sobre a outra ou contando os quadradinhos na malha quadriculada e também, utilizando a régua para fazer as medidas ou quando a gente precisar reproduzir uma figura geométrica que ela seja congruente, a gente mede a primeira para então a gente reproduzir a segunda. Ok, pessoal? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Hoje a gente aprendeu mais um pouquinho sobre figuras geométricas planas. Então, hoje sobre figuras geométricas planas congruentes, que são então quando as figuras são da mesma forma geométrica e do mesmo tamanho. Lembram que podem ser 2 quadrados e não serem congruentes porque eles têm tamanhos diferentes. Então, é importante observar bem o tamanho das formas geométricas para eu determinar se elas são ou não congruentes, ok? Se ficou alguma dúvida, voltem nossos slides, leiam com atenção, assistam nossa aula
e depois realizam com bastante atenção e capricho a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!